Olá, bem-vindos a mais um Sirpcast. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha? Que delícia! E hoje eu vou confessar que eu estou muito ansiosa pelo nosso programa. Estamos aqui com o nosso presidente, Jean Dayer. Jean, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Ana. Eu que agradeço estar com você e estar com o César. Com certeza vai ser um bate-papo muito agradável. Muito bom. E vamos começar! Eu já falei para o Jean que hoje a gente quer conhecê-lo sem cera. Inclusive, gente, ele que falou sobre isso quando a gente iniciou as gravações do nosso podcast, do nosso Sirpcast, e hoje a gente vai conhecê-lo sem cera, começar desde o início. E a pergunta que não quer calar, quem é Jean Dayer? Na lata, assim, desse jeito? A gente já começa começando. Bom, acho que tem a ver com identidade a pergunta de vocês, né? Então, primeiro, quem é o Jean? O Jean é um cristão, família, e que está num processo de evolução, aprendendo, um eterno aprendiz. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King Jr., que disse o seguinte: eu sei que eu não sou quem eu gostaria de ser, mas também sei que eu não sou mais quem eu era. Então, eu acho que esse é o Jean, um aprendiz. Ô Jean, e você começa falando isso, e esse é o sentimento que eu tenho, é o sentimento das pessoas que estão ao seu redor com relação a isso, porque a gente aprende muito com você. E eu acho que a gente aprende muito com você porque você já tem isso como propósito, né? De assim, eu quero aprender, eu aprendo o tempo todo. Então, você nos ensina muito. Muito obrigada por isso, por essa possibilidade, por essa oportunidade. E a gente tá... A gestão... Quantos? 2 meses? 2 meses e meio? 16 de abril, na verdade, nós começamos, né? 16 de abril, hoje é dia 2 de julho, né? 2 meses e meio, mas vocês não imaginam o tanto que essa gestão já fez, 2 meses e meio, quantas coisas fizeram e o quanto a gente está aprendendo com esse nosso novo presidente. Jean, e aí... Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida empreendedora, como começou, o porquê da sua empresa. Então, conta um pouquinho da sua história. Tá bom, vamos lá. Sem cera. Sem cera. O pessoal já sabe o que é sinceridade. Você podia explicar esse primeiro conceito, aí depois você faz a linha do tempo. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro que conta-se a lenda que sinceridade vem... A etimologia da palavra eu gosto muito, né? E diz que é sem cera, a sinceridade. E vem da época dos artesãos romanos, né? Que eles faziam as esculturas e quando davam um trinco nas esculturas, eles iam lá e passavam uma cera. E aí, com o passar do tempo, essa cera caía. E aí as pessoas chegavam e falavam: o que você está me vendendo? É sem cera? Porque um dia eu vou ter que voltar aqui. Vai ficar ruim para você. Então, é melhor você já ser sincero, né? Ter essa sinceridade. Então, a palavra sincero, vem dessa história. E eu gosto muito dessa história. Mas vamos lá. A minha história começa com 14 anos. 14 para 15 anos, eu tive a oportunidade de ser office boy. E aí, é interessante quando eu faço eu falo, né, em algumas palestras para as startups. Tem gente que levanta a mão e falou: tio, o que é office boy? Aí eu tenho que contar. Contínuo. Né? Olha, vamos dizer hoje que seria o motoboy, né, na época. Mas eu começo numa indústria de móveis como office boy. E aqui em Rio Preto, aqui não? Em Rio Preto, aqui em Rio Preto. Tá. Você nasceu em Rio Preto? Nasci em Rio Preto, em Rio Preto. E essa indústria de móveis hoje fica em frente onde é o velório, né? O velório da Prever, ali no distrito, né? E aí, eu entro como office boy, trabalho nessa empresa e eu fazia o serviço de banco. Quando eu voltava para fazer o serviço do banco, nós éramos, na época, em 3 office boys, né? E quando voltava do serviço de banco, eu era o único que voltava antes, pegava o ônibus na época e tudo mais, voltava para fazer arquivo. E o arquivo ficava onde hoje é o velório da Prever. Só que, onde é ali o arquivo, tinha também caixões, né? Tinha um estoque que deixava, porque os 2 proprietários dessa empresa eram também donos das funerárias daqui. Tá. E aí, eu fazia o arquivo e os caixões ficavam atrás. Então, eu arquivava olhando para trás,
com medo, porque eu morria de medo. Adolescente, né? Adolescente, 15 anos. E essa história dos 3 office boys é interessante porque terminava o serviço de banco, eu voltava antes. E os 2 ficavam nas fliperamas, né? Na época da... E eu ia te perguntar Você é de exatamente bicicletinha? isso. Então, você já sentia, você já via nitidamente uma diferença sua de comportamento com relação aos seus 2 colegas, que, em tese, vocês faziam o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, mas assim... uma coisa que eu aprendi cedo na minha vida, isso, né, tem a figura muito forte do meu avô, era ética também é tudo que nós fazemos enquanto ninguém vê. Então, isso é sensacional, sensacional. E aí eu voltava, mas também... Você ia de bicicleta para o serviço. De bicicleta e às vezes ônibus, tudo mais. Então não dava nem para comparar com o motoboy que você falou para os jovens, né? Mas eles ficavam, né, lá e tudo bem, eu voltava e fazia meu serviço, meu trabalho. Só que um dia, o gerente dessa empresa chegou e falou assim, quero falar com você. E aí mandou chamar eu, morrendo de medo, falei, o que ele quer comigo, né, tudo mais. E aí ele falou assim, filho, eu tenho observado e você, mesmo sendo o mais novo entre os 3 office boys, eles pensam que me engano, você volta antes e vai e fica quietinho lá no arquivo fazendo o seu trabalho. Só que eu tenho observado. Apareceu uma vaga no CPD, Centro de Processamento de Dados na época. Você quer essa vaga? E era digitador. Eu falei, olha, eu não tenho datilografia. Aí é outra coisa que as startups levantam. O que é datilografia, tio? Fala, datilografia você, né? Eu fiz datilografia também. Sabe? Você fez, Cezinha? Só comecei. Aí eu tento falar para ele, saber digitar rápido. A STFG. E aí, esse gerente virou e falou assim, olha, eu não quero saber os meios, eu quero o fim. Você tem interesse nessa vaga ou não? Eu falei, eu tenho. Falou, o que você faz aos sábados? Eu falei, eu descanso. Falou, você não vai descansar mais. Você vai vir na empresa, a empresa abre, você vai pegar o jornal e vai digitar. E você vai cronometrar o tempo. Cada vez que você for, você vai reduzindo esse tempo. E aí você vai ficar craque nisso, não precisa fazer datilografia. Eu falei, tá bom. E aí, realmente, fiquei muito rápido nisso, né? Nesse processo que ele passou para mim. E, detalhe, ele fazia eu imprimir o que eu digitava para conferir com o texto. Ele falou, você não vale você corrigir, tá bom? Então eu fazia isso e fui melhorando, aprimorando. Aos 16 eu já era digitador, depois operador de computador, programador e chefe de CPD com 17 anos. Então foi um processo muito rápido mesmo. Naquela época, mainframe... Novidade, né, o computador, né? O computador era mainframe ainda. Nós estávamos migrando do mainframe para PC. Isso aí, que ano? Que era 90, mais ou menos? Não, 87. 87. 87, 88. Nossa. Então é um processo aí que... E aí eu entro para a área de tecnologia e realmente me apaixonei, não saí mais. Aí fiquei um tempo nessa empresa, durante alguns anos, aprendi muito, só que chegou um momento que eu precisava, né, da experiências novas, conhecer outros lugares e saí e fui para uma outra empresa. E aí nessa empresa continuei na área de tecnologia e um dia... Estou passando em frente à funerária, que um dos donos, que já foi presidente da CIRP, Oswaldo Graciani. Estou passando em frente à funerária dele, ele estava lá fora. E aí, conversa vem, conversa vai. Ele falou assim, puxa vida, estava pensando em você. E eu falei, nossa, eu gosto demais do senhor, mas não estava pensando no senhor não, né? Falei, a gente não vai pensar em funerária. E aí ele falou, Jean, amanhã nós vamos ter uma feira em Águas de Lindóia. Vamos lá para você conhecer, para você ver e você desenvolver um sistema para o segmento. Eu achei interessante e topei o desafio, morrendo de medo de o que eu ia ver na feira, mas fomos e foi bem interessante que quando eu dei a primeira volta, né, porque ele falou, Jean, você fica só, se vira aí na feira, tudo mais, que eu tenho outras reuniões aqui. Mas isso você já tinha a sua empresa, não? Não, ainda Você nada. trabalhava em uma outra empresa vocês já se conheciam, isso, você e o senhor Graciani. Sim, isso foi numa sexta para um sábado. Então eu não trabalhava, eu topei o desafio, topei para ir. E aí, lá,
quando eu dei a primeira volta na feira, que eu vi todo aquele pessoal, vi aqueles caixão, vi aquilo lá, eu falei, meu Deus, isso daqui daí é azar, eu vou embora daqui, né? Eu vou embora daqui, isso daqui não tá certo, não. Só que eu fiquei parado vendo as pessoas. E naquele momento, confesso para vocês que realmente eu só vi pessoas boas, né? Toda atividade tem os bons e os que não são bons, mas naquele momento eu só vi gente boa, gente com propósito, genuíno, com missão. E aí eu falei, nossa, que legal, que bacana. Puxa, já pensou se não existisse eles aqui, né? E aí na segunda, na terceira volta eu já estava achando tudo bonito, já não tinha mais medo. E aí topei o desafio de desenvolver um software para o segmento. E aí esse ano a Gold System completa 25 anos, agora no mês de julho, 25 anos de atuação nesse segmento, está em vários estados do Brasil e pessoas apaixonadas pelo que fazem. Excelente. E aí, então, esse primeiro, que foi o início, né, da empresa, que você criou esse sistema, foi específico para prever? Sim, ou não? Foi primeiro para específico. prever? Isso, prever, e aí toda a rede, não só prever, hoje tem outras redes, né? Funerárias, cemitérios, crematórios, hoje tem os PETs também, né? Então tem cemitério PET, tem crematório PET, tem plano muitas PET. coisas. Então tem os planos familiares, tem as funerárias, tem os cemitérios, tem os crematórios, tanto de humano quanto dos PETs. E todos esses são clientes de vocês. Então, Todos esse é o são segmento clientes. de vocês. Isso, esse é o segmento que Então, o nós senhor atuamos. Graciano teve um papel importantíssimo. Eu não sabia dessa história. Importantíssimo mesmo. Eu costumo dizer que... Mas vocês já se conheciam, então? Ele era o patrão Ele era, da fábrica de móveis. Da indústria de móveis, ele era um dos sócios. Ah, entendi. Isso, exatamente. Entendi. Então, Foi ele que deu a oportunidade lá no arquivo? Foi ele que foi do arquivo? Não, aí foi um gerente, Ah, que tinha tá. um gerente na empresa na época. Mas ele era dono dessa... Ele era um dos sócios dessa Isso, primeira empresa. Exatamente. Nossa, que interessante. Que interessante. Essa é a história. Essa Excelente. feira que você foi, que ano que era, mais ou menos? 97. Então você demorou 4 anos para desenvolver esse sistema. Não para desenvolver, para pilotar até virar a Gold System. 99, né? 99 a Gold Gold nasceu. System nasce. Exatamente. Entendi. Mas quando você começou a desenvolver esse sistema, já pensando Você em empreender? trabalhava Ou em estava outra pela empresa? outra empresa? Não, a outra empresa, no sábado, quando eu fui, eu já saí, porque eu já queria empreender. Então foi imediatamente. Exatamente. E aí eu já saí para realmente montar. Né? Porque, na verdade, nessa outra empresa eu já estava só Qual que prestando era a sua serviço. idade nesse momento? 1997, 97 eu estava com 25. 25 anos. E aí você falou, fui lá, olhei, vi a oportunidade, gostei do ambiente, encontrei pessoas interessantes, né? Pessoas que passaram confiança, que isso você acabou de citar. Você já tinha esse desejo de empreender? Não, vou ser sincero, assim, não é que eu não tinha o desejo, eu tinha algo que hoje que muitos das maiorias têm, medo, né? E aí, o medo é que paralisa as pessoas. O medo, dependendo da dosagem, ele é bom, né? Mas se você tem um medo exagerado, que chega até ser fobia e tudo mais, aí ele não passa a ser bom. Então, assim, eu tinha medo de iniciar, medo de começar. Mas eu perdi o medo naquele dia, quando eu vi aquelas pessoas ali. Eu vi uma analogia uma vez do medo, só para pegar esse gancho, que o medo, a gente tem que... Ele pode ficar em 3 lugares na nossa vida. A gente não pode deixar ele na frente, porque senão ele nos paralisa. Não pode deixar atrás, senão a gente fica inconsequente. E ele tem que estar sempre do nosso lado ali, para deixar a gente com prudência. E ele precisa existir, né? É importante. Importantíssimo. Nelson Mandela dá uma definição sensacional de coragem. É. Coragem não é a ausência do medo, é o domínio sobre ele. Isso aí. É top demais. Então, você pode continuar com medo. Ele faz, só que você tem que ter o domínio sobre A ele. dosagem certa. Exatamente. E o medo nos impulsiona. Perfeito. Né? Pra gente... E aí você lembra disso, desses sentimentos, assim, porque você falou que você nunca pensou em empreender. Aí chegou lá em um evento, né, de um convite do senhor Graciani para conhecer um novo ambiente, um novo segmento. E aí, de repente, você chega no dia seguinte, já pede as contas e já... Não, na verdade, não peço as contas porque eu estava num processo, né, só de prestador de serviço. Tá. Mas o que foi interessante foi isso. Essa saída também de CLT para
prestador de serviço, já foi uma passagem ali, E né? quando que foi isso aí? Foi em 97 mesmo. Ah, no mesmo 97, no mesmo ano. Então, quando eu vou para a feira, eu já estou como PJ, Perfeito, já entendi. estou ali, né, prestando um Entendi. serviço para essa Entendi. empresa. Então, Entendi. eu já tinha essa mudança do CLT exatamente. pro PJ. E aí você, quando eu vi aquilo, eu falei, puxa vida, tem uma oportunidade, né? E é isso que eu quero e entrei. Mas antes não, né? O durante, não sei, de você focar no segmento funerário, você teve outros sistemas. Você desenvolveu outros sistemas? Na verdade, na época teve um único sistema que nós desenvolvemos, inclusive aqui na CIRP, quando o Graciani era presidente, né? Que aí nós desenvolvemos a pedido dele, mas não foi o foco da empresa. A empresa sempre teve o foco 100% voltado para o setor funerário. Então esse sistema foi só para atender uma demanda pontual. Só para atender uma demanda na época, exatamente. E isso a gente está falando de 25 anos, que foi quando nasceu a Gold. Exatamente. Que legal, que legal. Então, você é de Rio Preto, você nasceu aqui, toda a sua trajetória profissional foi aqui. Perfeito. E hoje a Gold está em que lugares, quais as praças, atendendo quantos clientes? Ela atende hoje 450 clientes. Nós estamos em 2.600 cidades. Nossa! 2.600 São cidades. 5.623? 5.540 por aí, né? 5.500. Mas, quase 50% do mercado das cidades. Exatamente. Então, nós temos vários cases. Um case interessante é Rio de Janeiro, a capital, que hoje nós criamos um portal. Tinha lá um grande problema na questão de reserva de jazigos. E aí, nós desenvolvemos esse software, onde há um portal de transparência para reserva. Então, resolveu todo o problema na questão que tinha de não ter mais jazigo disponível. Era um problema terrível no Rio. E hoje até um case de sucesso em relação a Brasil. Interessante, né? Então, e assim, né? O que eu costumo dizer, não existe sucesso sem processo. Essa é a primeira parte que é importante, que eu acho, né? Tem que entender que esse processo é dar o primeiro passo e saber que vão ter as dificuldades. Há um livro bem interessante chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis. É sensacional. Eu li esse livro, excelente. É sensacional. Excelente. Então, o lado difícil das situações difíceis. Depois, o segundo P que eu costumo falar, não existe sucesso sem pessoas. Então, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, se hoje a empresa chegou aonde chegou, conquistou o que conquistou, foi graças às pessoas que estão lá hoje, que passaram junto comigo. E por último, não existe sucesso sem propósito. E aí volta a 25 anos lá atrás, quando você vê aquele movimento, aquelas pessoas e entende o que é propósito de verdade. Excelente, excelente. E agora eu quero saber do Jean, a pessoa do Jean, né? Você falou da sua trajetória profissional, 25 anos de empresa, antes trabalhando desde o início, né? Como office boy, entendendo, mostrando aí todas as suas competências diferenciadas, que isso te levou a ter nessas oportunidades e com certeza o senhor Graciani te fez o convite para estar no evento, te fez o convite depois para fazer, porque já te conhecia e já sabia que você era diferenciado perante os outros colaboradores, os outros parceiros. E você, Jean, o que você entende? Como você é, assim? Você iniciou, você é casado, quanto tempo, enfim, família, o quão é importante isso para você ou não, o que você gosta de fazer, enfim. Eu sou muito família, né? Muito família mesmo. Então, sou casado. Esse ano completa 30 anos de casamento. Beijo a Deus. 30 anos de casado. Sou jovem. A Karina, minha esposa. E tenho 2 filhas. Eu tenho a mais velha, que é a Ana, e a mais nova, que é a Isabela, a Isa. Eu costumo brincar aqui em casa, é assim. A Isa acha que manda, a Ana tem certeza. E a Karina? Eu falei, não, essa eu já casei sabendo que ia ser mandada, tá tudo certo, entendeu? Então é maravilhoso. São as minhas joias, são muito importantes. Realmente, o Porto Seguro realmente é a família que me ajuda muito. E até pelo processo que eu já passei, né, na vida, em 2020, quando elas foram fundamentais nesse processo, né? Passei um processo de câncer em 2020, 11 de março de 2020, quando a ONU classificava
Covid como pandemia, eu recebia no mesmo dia um diagnóstico de câncer. Exato, em março de 2020, quando estava começando a pandemia. Explodiu. E ainda por cima, o câncer localizado no pulmão, ou seja, o Covid atacava o pulmão. Então, assim, foi um processo muito difícil. E elas foram importantíssimas nesse processo para parte, né, junto comigo, para realmente você passar por força, isso. Tá junto. De novo, processo, pessoas e propósito. Isso foi... Então, assim, minha família é realmente hoje o meu porto seguro, né? É o que... Acho que é uma das coisas mais gostosas é você falar assim, puxa, eu vou voltar para casa e vou encontrá-las, estar com elas. Então, isso eu prezo muito, né? E a questão do aprendizado, né? Eu acho que isso de buscar sempre aprendizado... ser apaixonado, ter paixão, eu falo muito disso, né? Ó, o que você quer fazer? O que você quer resolver? Tenha paixão. Ter a paixão no que você vai fazer é o que faz a diferença. Porque uma das piores coisas que tem é você passar uma vida, talvez, fazendo algo que você não gosta. Sim. E às vezes nem sabe que não gosta, né? Aliás, não sabe nem o que gosta. Exatamente. Por exemplo, tem uma das perguntas que às vezes faz as pessoas, se você hoje fosse o último dia de vida, o que você ia fazer? Eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro, tal. Por que não faz antes, né? Porque não faz antes, exatamente. Então, parece clichê isso, mas é uma verdade. Se você for parar para pensar, é muito forte, né? Steve Jobs, ele usava uma ferramenta também poderosa nesse sentido, que era o seguinte, todo dia cedo ele olhava no espelho e falava, se hoje for o meu último dia, o que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do meu objetivo principal? Ele falou, se fosse 3 dias seguidos, a resposta fosse afasta, opa, eu preciso mudar a rota. Então, isso nós não pensamos nisso, né? E isso, eu acho que tem que fazer parte do nosso dia a dia, como até como uma ferramenta mesmo. O estoicismo, ele tem uma ferramenta, né? Não sei, mas é um conceito chamado memento mori, que é isso, é de lembrar que um dia você vai morrer, para você ver se você está mais perto ou mais próximo do seu propósito. Mais longe, mais próximo, né? Então, para não ter a vergonha, né? Aí tem aquele exercício do funeral, tem bastante coisas nesse sentido, é muito bom. Ô, Jean, você é um cara muito culto, né? Assim, a gente tá fazendo aqui, já falou 3, 4 livros aqui, já. Quantos livros você lê por ano? Agora, por mês? Diminuiu bem, mas assim, eu tive um problema a respeito disso. Quase que eu tive que fazer um tratamento, né? É verdade. Minha esposa é com série. Ela começa uma série, enquanto não terminar, né? Eu era com livro. Ano já chegou a 52 semanas, eu já li 50 livros no ano. Então, assim, era um livro por semana. Eu gosto muito de ler. Isso eu aprendi também com meu avô. E é uma dica que eu dou hoje para muitas pessoas. Porque o livro, você é co-autor. É sensacional. Você co-cria. Então, o poder que desenvolve para a criatividade é impressionante. É impressionante. Hoje, esse ano eu devo bater aí uns 12 livros, que é a minha meta. Um por mês. Mas diminuiu bem, para você ter uma base. Mas hoje, ao ano? Ao ano, isso. Então eu tô na sua média, que bom, porque eu também tenho uma meta de 1 por mês, e faça chuva ou faça sol, se tô na metade do livro na última semana eu acelero e como isso é importante, né? Muito. E eu falo que é o que você acabou de falar, é o coautor, abre a nossa mente, nos leva a muitas possibilidades, né? E amplia, principalmente né? quando a gente amplia, principalmente quando a gente começa a ler coisas que não são só da nossa, porque antes eu lia só coisas da minha área, Sim. né? Coisa, né, de gestão, o treinamento, enfim. Mas agora eu tô gostando de ler coisas diferentes, assim, que amplia muito. Eu tenho um bloqueio ainda com romance, com ficção, na verdade. Com ficção. Agora, sendo livro que não é de ficção, qualquer área. Mas geralmente é economia, gestão e política. Mas tenta ler algo diferente, que eu acho que é importante. Por exemplo, essa questão, filosofia, sabe? Também gosto. Então, eu já não gosto tanto, eu sou muito prática. História, eu gosto de história. Mas tem vários livros que tem muito, mas muito aprendizado, né? Tem um livro... Sim.
Odisseia de Homero. Não sei se vocês já ouviram falar. É o primeiro livro da história. Exatamente. Então, é um livro... Mas não li. Como pano de fundo a mitologia. Mas se Sim. você vê o que tem de aprendizado ali, é impressionante. Tem uma teoria que fala que o Homero nunca existiu, né? Que o Homero é uma coletânea de pessoas que escreveram esses contos aí, né? É sensacional. Então, assim, livro... Por que é importante hoje? Né? Até entrando nessa parte hoje. Hoje, nós estamos na era da inteligência artificial. Fato, ela chegou. Na verdade, ela já tem há muito tempo a inteligência artificial que vem desenvolvendo, assim como tecnologia, como inovação, né? Mas é fato que nós estamos na era da inteligência artificial. E 3 soft skills que têm falado muito, e mais do que não faz muito sentido. O primeiro é a capacidade de se expressar. Segundo, repertório. Vocabulário. E terceiro, a criatividade. Como que você consegue esses 3? Lendo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, sabe, esse é um papel nosso também, de começar a incentivar os jovens, a incentivar todas as pessoas a ler. Porque a leitura, de fato, se você entrar ali e usar a imaginação, gente, é sensacional. Você vai embora, né? E você lê em todas as plataformas? O físico, o e-book? Impressionante isso, né? Eu gosto do Kindle. Demais. Também. Né? As minhas filhas já não gostam. Ela fala, nossa, pai, como é que você consegue? Eu falei, nossa, como você é arcaica, né? Eu sou arcaica, vou confessar para vocês que eu adoro o físico. Adoro o físico. Mas aí a questão do sensitivo, né? De pegar, de ter que ver. Por exemplo, elas precisam disso. E isso foi algo que eu também incentivei muito para elas, né? A leitura. Então, elas têm essa necessidade. Eu já não. Eu, devido também à questão de viagens e tudo mais, eu aprendi a ler no Kindle e eu tenho... Eu tenho o livro no Kindle e físico. Você vai lendo 2 vezes. Eu tenho físico também, né, para ler. Mas, assim, hoje eu leio... Não, eu falo assim, o mesmo livro. Você o mesmo livro no Kindle e no físico. Aí já é demais. É porque assim... Aí já são coisas de Cezinha. Não é, sabe por quê? Porque assim, você pega o livro físico, aí você risca lá as partes e tal. No Kindle, você faz a anotação, clica ali, vem no e-mail o resumo. Então, assim, é diferente, a experiência, a tecnologia, né? Mas esses são livros que eu tenho que consultar diversas vezes, né? Então, por isso que tem nas 2 plataformas. Ô, Jean, antes de entrar nessa questão, depois de ACIRP, que a gente vai falar bastante, eu queria 2 pontos do que você citou. Primeiro, você falou já 2 vezes do seu avô. Sim. Então, eu queria saber qual que é a importância dele. Foi ele que te criou? Não. É que, assim, meu avô, ele tem uma importância na minha formação cristã, né? Então, ele era um pastor, né? Um pastor, 44 anos, né? De igreja, de uma determinada igreja. E ele sempre foi uma pessoa que me incentivava na leitura. Quando eu ia passar as férias com ele, na Bíblia, ele fazia eu ler a Bíblia, ele lia comigo e falava, agora imagina isso, imagina aquilo. E isso daí foi me desenvolvendo, foi muito importante nesse sentido para que eu pudesse ter essa formação. Então, assim, ele lia muito também, demais mesmo. Quando chegava lá, tinha uma biblioteca que eu achava aquilo lá o máximo. Que legal. Aí eu ficava ali com ele, e ele me dava, assim, me deu várias dicas nesse sentido, né? E entendia muito de todos os assuntos. Ele entendia sobre política, ele entendia sobre economia, ele entendia sobre empreendedorismo. Era sensacional, era espetacular. Então, passou muito disso para mim. Excelente. E um outro ponto que eu queria voltar, que você citou, né, aqui, com relação ao câncer, em 2020. E aí a pergunta é assim... Eu nunca passei por nada muito sério, assim, então eu não sei muito como que é, né, o sentimento, mas a gente sabe que as pessoas mudam muitas vezes, né? Para isso que a gente estava conversando. A hora que passa por uma coisa, fala assim, nossa, eu posso perder minha vida, né? Eu tô com uma coisa muito séria, uma doença muito séria. E a gente começa a repensar a nossa vida e que pode, talvez, se fosse o último dia, o que eu faria, né? Você sente que você mudou depois desse episódio na sua vida? Ana, olha só. Aí eu vou usar outra frase, né? A frase de tudo acreditam a Einstein. Eu tenho dificuldade disso, sabe? Ou é Einstein ou é Shakespeare, né? Mas Einstein tem uma frase que um dia eu vi que ficou gravado na minha mente, né? Há 2 tipos de pessoas. As que não acreditam em milagre
e as outras que acham que tudo é milagre. Então, assim, falando dessa experiência, tem 2 tipos de pessoas. As que vão passar por isso e não vão aprender nada. E as que vão passar por isso e vão sair diferente. É fato, isso não tem como. Eu fui um que saí diferente, né? Você já vem num processo de evolução, né? Então você sempre teve essa questão de querer aprender, de evoluir, ou amanhã ser melhor do que hoje? Sempre. De querer ser a melhor versão. A melhor versão, sabe? Tá. De buscar conhecimento, sabe? Por exemplo, MBA. Vamos lá. Que interessante isso, né? Tratamento do câncer. Então, eu tinha 12 quimioterapias, 40 radioterapias pela frente. E realmente, o meu caso é um milagre, né? Ele estava no último nível 4. Então, é um linfoma de Hodgkin em Rio Preto, para vocês terem uma base, são 5 pessoas que têm por ano. E eu era um deles. Só que o linfoma, ele não pega o órgão. E no meu caso, pegou o pulmão esquerdo, já indo para o direito, certo? Último nível. Em 2 meses eu não tinha mais nada. Então, muito rápido. 4 quimioterapias e foi... Milagre. Foi milagre mesmo. Só que eu tive que continuar com mais 8 quimioterapias. Mas lógico que você vai de uma outra, né? Já vai com a outra cabeça energia. Outra, sem dúvida nenhuma. E aí depois, quando terminou o processo das químio, foi avaliado as rádios, aí eu fui dispensado. Falei, realmente não tem necessidade mesmo. Então, esse processo de evolução, de realmente, eu sei que eu não sou ainda quem eu gostaria de ser, mas eu sei que também eu não sou mais quem eu era, é um processo que faz parte da formação. Lógico que eu tenho defeito, eu tenho coisas para melhorar, como qualquer ser humano. Todos como qualquer nós. ser humano, né? Mas essa busca, ela sempre teve, sabe, Ana? E realmente, quando você sai de um processo desse, você vê a vida diferente, né? Outra lente, né? Você coloca outra lente, hein? Coloca outra lente. Outro dia eu usei... E aí, você começa também a ajudar as pessoas que estão passando por isso. Estou agora ajudando uma pessoa importante na minha vida nesse sentido. Então, você já tem o caminho das pedras, você pode ajudar, aqui você vai passar por isso, mas fica tranquilo, vai dar certo, aqui vai ser assim. Então, tudo isso você vai colaborando. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu saí muito diferente, muito diferente. Muda a importância com que você vê as coisas, né? Muda a importância, muda a questão do que você enxerga realmente de legado. Legado não é só deixar algo para alguém, é mudar a vida de alguém. Vai além, entendeu? Então, assim, realmente é bem diferente mesmo. E de novo, tem pessoas que passam por isso e acham que é só normal, faz parte da vida, e outros que acham que aquilo ali não, aquilo ali é uma oportunidade que eu posso melhorar, não é o porquê, é o para quê. Isso foi importante também. 3 coisas que me ajudaram muito. Eu não questionei, não murmurei e não me vitimizei, sabe? Vítima, nada disso. Falei, olha, tem que passar, vamos passar. Uma mente muito boa, fé, lógico, sem dúvida nenhuma. E a família te apoiando e junto, né? Muito. Teve um ocorrido, né, nesse processo que eu falo que, assim, marcou a minha vida em relação a olhar minha família, né? Foi um dia que eu acordei de madrugada e minha esposa não estava na cama. Eu falei, onde que será que ela está? E encontrei as 3 orando na sala por mim. A hora que eu olhei aquilo, falei, não, isso daí é muito, né? Porque eu te amo é talvez fácil falar. Agora, alguém orar por você no momento que você mais precisa, eu acho que é a maior demonstração de amor. Então, aquilo lá para mim ficou marcado demais. Amor é ação, né? Muito. Que coisa linda, tô aqui emocionada. Ô, Jean, assim, você recebeu o diagnóstico dia 11 de março, né? E como que foi, assim, antes? Você passou mal? Só pra entender um pouco, assim, como que chegou nesse diagnóstico, assim, um pouco antes? Bom, eu conheci a Ana correndo, né? Você depois... Não, eu que te indiquei os verdade, Eu que te indiquei os Isso, corredor. Então, assim, eu corria nessa época, né? Em 2020, eu tinha uma rotina, eu tinha os treinos e tudo mais. Só que eu comecei a perder muito peso.
muito peso. Eu associei que eu estava perdendo... Isso 2020. 2019 eu já comecei a perder muito peso. E aí eu associei o fato de perder peso com a corrida. Normal, né? Normal, tudo mais. Só que teve um fator aí importante, uma variável que eu não observei. Eu tinha sudorese noturna, muito mesmo. Suava muito. Poderia estar calor, poderia estar frio, E isso já fazia uns 2 anos. E isso foi um fator, não, deve ser estresse, deve ser excesso de café, deve ser isso, deve ser aquilo. E fui deixando. Numa sexta-feira, eu passei mal, tive febre, e aí da febre foi diagnosticado pneumonia. E daí, da pneumonia, é que... Investigaram o pulmão. Aí fez um processo de investigação e aí acabou constatando. Entendi. Jean, que exemplo, né, de pessoa, né, e sempre quando traz, né, algum episódio, né, como esse, que é tão sério e tão significativo na vida, né, pra gente é uma lição de vida. Então, fale para as pessoas isso, porque realmente é o que você falou do legado, Sim. Né, você vai estar incentivando e sendo exemplo como você é para nós. Então, obrigada por compartilhar isso. Obrigado vocês por a oportunidade de poder falar disso. Acho que isso é... E aí, agora que eu quero saber, nós queremos... Só um adendo, o Jean que é o idealizador do podcast. Exato! Ele que deu essa ideia, falou assim, vocês precisam mexer o doce, aí começar... Então, vamos falar rapidamente, né, Cezinha? A gente fez várias gravações com os premiados de 2023 da CIRP, foi incrível, então se vocês não viram, vejam. Depois nós fizemos, aliás, a gente começou com a Adriana Neves, né, que foi a criadora aí do prêmio, depois foram todos os premiados de 2023, o nosso presidente na época, o Kelvin, no finalzinho da gestão, e agora com o nosso presidente atual, que tomou posse há 2 meses e meio, aqui, sem cera, mostrando quem é o Jean Dyer. E aí, Jean, então, obrigada por isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós, essa oportunidade. E para os associados, né? E para São José do Rio Preto, para conhecer. Agora a gente tem que já organizar quais vão ser os próximos, mas já estávamos conversando anteriormente de conversar com todos os ex-presidentes da associação, então, para saber, conhecê-los, saber a história deles e saber a história deles com a nossa entidade. Então, nos acompanhem, que eu acho que vai ser muito bacana. Ô, Jean, e aí eu queria saber isso, né? Como foi a entrada na CIRP? Nós sabemos que você... Eu queria só... Desculpa. Pode falar. O Jean tem um papel importante na questão do Parque Tecnológico, da APET, né? Eu queria que você falasse, antes de chegar na CIRP, da entrada no associativismo. Como que você chegou nesse mundo, né? Você foi presidente da APET, né? Sim. E você está na APET desde o início, né? Sim, desde fundador? A fundação. Fui, estava junto na fundação. Perfeito. E que completou 20 anos no ano passado. Como eu vejo a questão do associativismo, né? Associativismo é você fazer parte de um grupo de pessoas, né? De um grupo de pessoas que tem propósito, que acredita no ideal, né? E que está ali doando o que tem mais importante na vida, o tempo. Então, assim, só por isso por si só, já vale a pena alguém olhar e falar assim, deixa eu conhecer essa entidade, deixa eu conhecer esse pessoal. Por que será que eles estão fazendo tudo isso em prol de voltar para a comunidade, voltar para a sociedade, transformar a vida de pessoas? Peraí, deixa eu ver isso, né? Só que isso acaba sendo muito familiar. E aí, de novo, né, uma frase de um autor chamado Eugene Peterson, que eu acho sensacional e que está acontecendo muito nos dias de hoje, a familiaridade anestesia a percepção. É tão familiar as coisas que você não liga mais. Já tem um pessoal vendo ali, deixa eles. E isso vai gerando comodismo. Só que você acaba não fazendo parte, não ajudando uma entidade que poderia fazer muito mais. Então, naquele momento eu vi que tinham pessoas, e aí faço aqui menção ao Gilberto, né? O Gilberto foi a pessoa que iniciou realmente a fundação, foi o fundador da APET, né? Só para quem que é o Gilberto? Gilberto Mariano, que hoje é o nosso primeiro vice-presidente.
Exatamente. Então, assim, quando você vê uma pessoa que tem um ideal, que tem um propósito, e que fala assim, puxa, olha, vamos nos unir, vamos fazer isso. Naquele momento, você fala assim, unir? Como assim? Será que não vai roubar a minha ideia? Não vão montar outra empresa? E aí você começa a olhar as pessoas e não vê como concorrente, vê como aliado, isso muda tudo. Muda, assim, completamente. E naquele momento eu vi isso e aprendi muito com o Gilberto, né? E aí o Gilberto foi costurando, trazendo um, trazendo outro. E a hora que a hora que nós vimos, ali nasce a PET. E aí eu começo a fazer parte da PET, entrei em algumas diretorias. Em 2016 tive a oportunidade de ser presidente, né? 2016, 2017. E uma das primeiras coisas que eu fiz como presidente foi fazer benchmark com as outras entidades lá fora. E eu lembro que eu fui em São José dos Campos, né? Sensacional essa história. E aí cheguei lá, o Marcelo Nunes, que era diretor do Parque Tecnológico São José dos Campos, e depois veio a ser o presidente do Parque Tecnológico. Conheci ele e tudo mais. Ele falou, Jean, eu falei, me dá algum um conselho, me dá algumas dicas, o que você dele? Ele falou, olha, vê a questão de APL, né? Aí eu parei, falei assim, Marcelo, o que é APL? Aí ele falou, você não sabe? É um espanto, né? Aí eu falei assim, não sei, mas olha, eu sou um bom aluno. Se você me ensinar, eu vou aprender rapidinho. Aí ele falou, arranjo produtivo local. Gostei de você, eu vou te ajudar, tá bom? E aí, na nossa gestão, nós temos o primeiro reconhecimento de APL TIC de São José do Rio Preto, né? Como arranjo produtivo local. E isso foi sensacional, deu aí foi muito importante para a entidade na época. E aí eu fiz meu papel, né? Saí e continuei fazendo parte da APET também durante alguns anos. Excelente. Aí você entrou na CIRP. Aí eu entro na CIRP, exatamente. E aí na gestão... 2017 do Paulo, né? Vamos lá. Paulo Sader, né? A hora que eu termino como presidente da APET, falo, agora eu vou tirar um ano sabático, vou descansar, né? Recebo o convite do Paulo Sader junto com o Gilberto, que o Gilberto ele estava como diretor de tecnologia, né? E foi para a vice-presidência. E aí teve vago, né? A diretoria de tecnologia, eles me convidam para ser diretor de tecnologia da CIRP. E aí eu falo, CIRP, meu Deus, né? Sempre tive maior admiração por essa entidade maravilhosa e tudo mais. E topei o desafio e falei, vamos lá, né? E aí começa a minha trajetória, 2018 ali para 2019. E aí 2020 vem a questão do processo que eu passo da doença, né? Do câncer. E eu falo, Gilberto, ele foi um dos primeiros que eu liguei. Gilberto, eu vou... Você já estava, então, há um mandato, 2 anos. Já. Eu peguei o final do Paulo Sader e o começo do Kelvin. O Kelvin me ligou, você continua? Continuo, pode contar com isso. No começo de 2020, não sabia de nada ainda da doença. E quando eu recebo o diagnóstico, uma das primeiras pessoas foi o Gilberto que eu liguei. Falei, Gilberto, é assim, eu não vou conseguir... Aí uma das coisas que ele falou que foi muito importante também. Então, essas pessoas têm que ser valorizadas. Essas pessoas fazem parte da sua vida. Ele virou e falou, Jean, eu não quero que você saia. Nem se eu for para ser o diretor no seu lugar, mas eu quero que você continue. Isso foi muito importante também, né? Porque isso daí acabava, eu fazia as calls, né? Na época teve a pandemia, teve, né, o afastamento, né? Que as pessoas não podiam se ver e tudo mais, ter contato. E nós tivemos muitas calls. E eu participava dessas calls, entendeu? Então, para mim foi muito bom. E nessa época também, o que eu inventei? Falei, eu preciso ocupar minha mente. Além das leituras e tudo mais, comecei um MBA de Transformação Digital e Futuro dos Negócios, da PUC do Rio Grande do Sul online. Fazendo tratamento e fazendo Mas MBA. como é importante, né, a gente achar mecanismos para nos sustentar e para a gente falar assim, a vida continua. Blindamente. Né? O maior campo de batalha hoje acontece aqui. Sim, acontece na exatamente. mente. Então, se você... E que a gente estava falando do medo, né? Exato. Se o medo
Se o medo nos consome 100%, a gente paralisa. E muitas vezes está tudo na nossa cabeça. Me ajudou muito. Então, assim, e aí eu começo, né, o processo de ACIRP, né, na vida, realmente estando na diretoria, participando ativamente e tudo mais, na gestão, final da gestão do Paulo Sader e começo da gestão do Kelvin. E aí, você começou como diretor de tecnologia. Sim. Teve, graças a Deus, né, a cura do câncer que você foi descoberto no início da gestão do Kelvin. Você não sai da gestão do Kelvin, continua. Sim. E aí o processo de mudar, de como foi isso? De mudar de diretor de tecnologia para vice-presidente? Eu achava que ia ser normal. Né? Aí que eu fui conhecer mesmo. Tá. Né? Então, aí você vai para um outro nível, mais hard, vamos dizer assim. E como que é esse outro nível? Mais hard? O que muda? É porque, assim, você começa não só ver a sua pasta, né? Ver a entidade como um todo, né? Então, assim, apesar dele ter me chamado, faça parte do administrativo, do financeiro, que eu falei, cara, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho. Eu preciso de você nessa cuidando do administrativo e do financeiro. Foi muito importante para que eu pudesse, mas você acaba conhecendo todas, né? E aí você tem uma visão 360, sem dúvida nenhuma, da entidade. E aí você começa a entender muito mais do que a ACIRP representa. A hora que as lentes, né? Você coloca outras lentes, a hora que você fala assim, meu Deus, olha o que é isso daqui, olha o que... Olha a minha responsabilidade. Olha a minha responsabilidade, mas olha também o que essa entidade representa, né? Para São José do Rio Preto, para a região metropolitana e para os quase 500 mil habitantes. É sensacional, é espetacular, por isso que completa esse ano 104 anos, né? Ô Jean, e aí quando você muda de diretor de tecnologia para vice, você já tinha sido avisado ou já tinha vindo o convite que essa mudança para vice seria um convite para assumir a próxima gestão como presidente? Não. Não passava pela minha cabeça, sério mesmo. Isso daí era para ajudar ali na questão administrativa, na questão financeira, muito... O desafio da obra, né? Por causa do desafio da obra, do auditório. Então, eu imaginava que, vou cumprir minha missão aqui, termino e tá tudo certo. Então, desde o começo, esse era o objetivo. Não passava pela minha cabeça e nunca foi cogitado, gente. É que todos os vice a chapa... Sem cera. É um processo de transição natural, né? Assim, porque vocês têm acesso a outro nível que o diretor comum não tem, né? Mas então, lógico, todos estão aptos. Você fica em evidência, sem dúvida alguma. Né? Mas acho que muito como o Kelvin falou, né? Todos, e é verdade mesmo, todos e todas teria condição de ser presidente da CIRP, todos. Sim. Ô Jean, e a pergunta que não quer calar, e como é que foi esse convite? De falar, Jean, você topa ser presidente da nova gestão? Como é que foi? E aí eu quero saber como foi o convite e como foi o que você pensou na hora, quais foram os sentimentos, o que passou na cabeça, o porquê do sim, enfim, quero saber tudo. Enfim, os fatores, né, foi, sem dúvida nenhuma, tinha uma questão de hierarquia, de nomes que, no momento, não poderiam estar assumindo. E aí, ele cogitou, né, a possibilidade, conversou comigo, falou, olha, o que você acha, como que você pensa e tudo mais. E desde o primeiro momento, vou ser sincero para vocês, não me vi com mínima condição, né? E eu costumo dizer o seguinte, e eu gosto disso, eu converso com o Dani, né, com o Daniel, que foi vice-presidente também, que hoje está lá em Florianópolis. Aliás, mandar um abração para ele. Tô com saudade de você, viu, Daniel Rodrigues? Acho que o Dani, eu fiz um podcast com ele que foi uma delícia, muito gostoso mesmo, e aprendi demais com ele. Mas, enfim, e aí, essa questão de você estar pronto e preparado, né? Nós sempre falamos, eu e o Daniel, e ele fala assim, Jean, melhor usar isso mesmo, que isso daí deixa mais leve. Eu estou pronto? Eu estou preparado?
preparado é durante o processo da gestão. E pronto, quando eu sair. E olha lá. Eu prefiro pensar desse jeito, né? Perfeito. E o Dani, ele fala muito disso. Ele fala, Jean, é o jeito de deixar você muito mais leve dessa forma, entendeu? Mas estamos aí com um desafio. E o desafio é tradição e inovação. Tem que caminhar lado a lado, juntas. A tradição, ela traz a experiência e a sabedoria. E a inovação, ela tem que trazer a curiosidade e a ousadia. E nesse mundo de hoje, com tecnologias emergentes, inovações disruptivas, novas formas de pensar negócio, que está mudando o mundo numa velocidade, assim, absurda, a CIRP também não pode ficar, né, para trás disso. E ela sempre foi inovadora. Ela inova desde 1920. Só que a inovação naquela época era diferente. Hoje, ela é exponencial. Hoje é muito rápido. Nós estamos conversando aqui, está saindo várias ferramentas. Nós estamos conversando aqui, está saindo novas formas de negócio. Então, tudo isso acontece numa velocidade incrível. E aí, o meu sonho, né? Vocês nem perguntam, eu já vou falando. Por favor. O meu sonho... Eu quero saber qual que é o sonho grande. O sonho para essa gestão realmente é ter um hub de inovação. Porque eu acredito muito nessa questão hoje, nos nossos associados terem as suas dores, ter os seus problemas e nós conectarmos com startups, com pessoas, com empreendedores que podem trazer uma solução. Porque a inovação, ela só terá valor realmente se realmente ela resolver um problema. Se ela não resolve um problema, não resolve uma dor, não é inovação. Sim. Não é inovação, né? Então, eu acho que esse momento que nós estamos agora, e também, né, talvez o Kelvin viu essa possibilidade de dar continuidade nesse processo de evolução realmente que a CIRP sempre teve. A CIRP 4.0? A CIRP assim, a CIRP 4.0, eu já nem sei mais se já está no 4, já está no 5, porque eu estou falando, nós estamos conversando, já está mudando, dinâmico. É assustador, né? Então, assim, o que eu imagino, e aí a gestão, a nossa gestão, a chapa, os diretores compraram essa ideia, porque, de novo, né, um sonho sonhado por um é um sonho, mas sonhado por muitos torna-se realidade, somos nós, somos as pessoas que vão fazer isso, é ter esse hub de inovação, para que junto com o parque tecnológico, que nós temos um parque tecnológico aqui ativo, que é considerado um dos melhores do país, tem muita coisa para evoluir? Lógico que tem, tudo. Se você for, tem pontos de melhorias, mas o parque tecnológico já é uma realidade e o parque tecnológico pode ajudar muito o empreendedorismo como um todo para ajudar a melhorar o ambiente de negócios da nossa cidade. Nós vamos, no off aqui, como nós estávamos conversando, nós vamos lançar o primeiro Ideaton. Para março do ano que vem, a ideia é justamente trazer dores de um setor para que possa ter soluções para esse setor. Então, eu acredito nesse sonho, sabe? De ter um hub de inovação para os associados à CIRP, onde os associados possam usar esse hub de inovação, gerando inovação para suas empresas. E também aqui interno, né? Não adianta nada nós fazermos inovação para fora se não tivermos a inovação aqui dentro também. É estimular as pessoas a pensar o que eu posso melhorar. Aí vem outra definição, Akio Morita, cofundador da Sony. Inovação é tudo que nós fazemos hoje, fazermos melhor o que fazemos hoje até que se torne obsoleto. É isso. É isso. Não adianta pensar que você vai fazer inovação hoje que vai durar pro resto da vida. Não vai, gente. Não pode. É uma constância. Não pode. Então, é isso que eu acredito e é isso que eu conto com vocês, né? Conto com a diretoria, conto com os VPs, conto com os colaboradores da CIRP para que nós possamos realmente criar esse hub de inovação e ser uma conexão. É exatamente isso. Entre uma dor, um problema, com uma startup, com uma ideia, então você já, entendeu? Um empreendedor, a grande questão é o seguinte, hoje, talvez um empreendedor vai desenvolver algo, né? Achando que é baseado na pré... olha, eu que pré-concebi, já vem com... Não, apaixone-se
por um problema, de verdade. Não pelo sentido negativo, mas apaixonar pelo problema, empatia, tentar entender. Aí sim, aí você vai partir para uma solução. Não já trazer uma solução pré-concebida. Sim. Inclusive, quando a gente estuda modelo de negócio, a lógica é invertida, né? Eles geralmente, o inventor é inventor, né? Ele inventa um produto, serviço e encaixa no mercado. Na verdade, ele não olha primeiro o mercado, a demanda. Lógico que tem a afinidade do mercado a se olhar, né? Assim, eu gosto mais de pets, por exemplo, vou olhar para o mercado pet, por exemplo. E ver depois quais são as dores, as lacunas que aquele mercado tem. Aí sim ele desenvolve a solução. Geralmente é invertido. Nos Estados Unidos é o contrário. Sim. Eles fazem do jeito, olhando a demanda primeiro, depois a oferta. Eu tenho falado muito da questão da inovação, da pirâmide da inovação do Vale do Silício, que é usado, se você for usar, você usa ela para a vida, para os negócios, para tudo. Então diz que você chega lá, primeira faixa, eu tenho uma ideia do que é inovação. Aí eles vão passar para o segundo nível. Da ideia nós vamos passar para o conceito. Então nós vamos conceituar vocês do que é inovação, de verdade. Depois é a terceira, que é cultura. Então você vai fazer inovação ainda pensando no conceito e tudo mais, mas o topo é a filosofia. Você faz inovação sem perceber. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio. E eu tenho falado essa fala e é verdade. Nunca para mim também fez tanto sentido. Inovação deixou de ser essencial e passou a ser vital. As empresas precisam pensar em inovação por questão de sobrevivência. Não é mais diferencial. E a CIRP, como sendo um farol de excelência, como sempre foi, precisa prover inovação para os associados que não têm condição, de repente, de ter uma pessoa pensando em inovação. Ela tem que pensar e prover inovação para essas empresas, sendo que 80%, 85% dos nossos associados são micro e pequenas empresas e não tem condição de ter um centro de inovação. Então, que a CIRP tenha esse hub de inovação, conectando com o parque tecnológico, né? Nós estamos construindo um ecossistema de verdade aqui de inovação, então conectando com o ecossistema de inovação e conectando com outros ecossistemas também. Na prática, assim, como que seria, qual que foi a ideação do comerciante? Vamos pegar um comerciante aqui do centro. Sim. Ele tem uma demanda lá, ele vem e traz essa demanda para como que seria? Perfeito. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Deixa eu só complementar a pergunta do Cezinha. Você fala muito do hub de inovação. Sim. Esse é o objetivo, esse é o sonho grande dessa gestão. Perfeito. E aí, para falar para os associados entenderem, né, na prática. Então, o que ele vai conseguir, o que ele vai ter de resultado com o hub de inovação? Perfeito. Vamos lá. Bom, vocês falaram do comércio, o nosso primeiro Ideiathon que nós estamos querendo fazer em parceria com a APET, junto com o Parque Tecnológico em março... É para o comércio. É para o comércio. Perfeito. Tá bom? Então, a ideia é trazer 3 dores, 3 desafios do comércio. Exemplo, como vender mais, né? Como que eu vou para o digital? Enfim, e reunir as faculdades, os alunos, para que possam lançar esses desafios e eles terem ideia. E as melhores ideias, transformar depois num hackathon, que pode se transformar numa plataforma, numa ferramenta tecnológica ou realmente em processo, porque você tem inovação em processo, em negócio, pessoas, enfim. Então, a ideia é essa. Eu vou citar um case que aconteceu comigo, ok? Bom, nós temos um hub de inovação dentro do Parque Tecnológico, a Gold System, que é o Death Care Innovation Center. Então, é o primeiro centro de inovação e cuidado da morte da América Latina. Há um parênteses, coisa mais linda, você tem que ir lá visitar. Isso. Eu já fui. Bem legal. Excelente. E aí, nós identificamos, uma das funerárias trouxe um desafio que era fazer um registro na blockchain. A Gold System não desenvolve essa tecnologia. Quando eu montei o hub de inovação ali, no Parque Tecnológico, eu conectei com outros hubs de inovação. Por exemplo, Cubo Itaú, lá de São Paulo. O que eu consegui? Eu lancei o desafio com esses ecossistemas e uma startup apareceu e falou, olha, eu tenho essa tecnologia e posso te ajudar. Nós fizemos o primeiro registro de óbito na blockchain do mundo aqui em São José do Rio Preto, no Parque Tecnológico, num hub de inovação. Então, esse é o objetivo.
sabe? Fazer essas conexões. Fazer essas Seu conexões. hub mesmo. Exatamente. Então, não precisamos ter várias pessoas aqui no hub. Não. Nós só precisamos ter uma pessoa, que essa pessoa vai ter uma plataforma onde nós vamos pegar os desafios e tudo mais, conectado com os outros hubs de inovação e, de novo, usando o parque tecnológico da nossa cidade, que é um vetor importantíssimo para o ecossistema de inovação. Na verdade, ele tem que ser o vetor principal para todos, e todas as entidades integradas a ele. E, de novo, o nosso vice-presidente, o primeiro vice-presidente, Gilberto Maria, é o vice-presidente do parque também. Tá, aí como que seria o associados ao nosso hub? Mesmo, você pode identificar uma dor única para um segmento do comércio, de serviços, aí vamos né, categorizar serviços, saúde, tecnologia, enfim. Você pode identificar dores individuais ou dores em conjunto, coletivas, entendeu? Segmentadas. Aí o nosso hub, se ele não tem a solução aqui, alguém que faça, ele conecta com esses ecossistemas. Perfeito. Então, a CIRP ficaria responsável por isso, por buscar a solução para a dor do associado, fazendo todas as conexões com outros hubs. Ou, de novo, incentivar as startups a nascerem aqui. Você usa um NJE da vida, né? O NJE pode ser uma porta de entrada. Primeiro você vai chegar lá, alguém pode desenvolver uma solução para esse problema? Nós temos esse problema. Eu tenho. Então, tá vendo que é uma cadeia que você começa ali uma engrenagem que um vai ligando. São conexões, gente. O Sempre em Frente, né? Geralmente os projetos no final do Sempre em Frente são todos voltados à tecnologia. Isso. É aplicativo, né? De repente eles fazem um hackathon, um ideathon com eles. Perfeito, é isso. Que eles já fizeram vários, inclusive, né? Porque hoje, a maioria acaba caindo numa plataforma, acaba caindo numa tecnologia. Mas tecnologia é o meio, né? Ele não é o fim, né? Isso que é importante. Mas é isso, esse é o objetivo. Um desafio, né? Um grande desafio. Porque é o que você falou. A gente está falando numa entidade de 104 anos e precisamos trazer o sonho grande da sua gestão é a inovação. Perfeito. Então, precisamos trazer junto com toda essa história a inovação. Sem dúvida. E eu acredito que no momento que o comércio mais precisa, né? Porque a gente está passando uma... Né? Não falo assim, o comércio, que é o nosso... foco, não, a CIRP é de todos, né, mas assim, começou com o comércio, né, e o comércio, o varejo, tá passando por um problema econômico já de alguns 3, 4 anos já, né, vem enfrentando um desafio, e crescer, né, trazer soluções para que cresça é o primordial, né. Ana, eu tinha mais perguntas aqui para fazer, só que assim, volta um pouco, porque eu acho que a gente falou 2 capítulos importantes na trajetória empresarial do Jean. A gente conhece, né? Primeiro, assim, você montou a Gold Seas, depois você montou outra empresa. Sim. Né? A gente pulou essa etapa. E também, como o podcast foi pensado a princípio nos prêmios, nos premiados e tudo mais, você foi vencedor de um grande prêmio a nível nacional também, né? MPE Brasil. Podia contar um pouco dessas 2 histórias pra gente ir caminhando pro final. Maravilha, isso... essa é uma grande dica, hein? Se você não se inscreveu ainda no Prêmio ACIRP, se inscreva. E agora você vai ouvir por quê. Vamos lá. Bom, MPE Brasil, 2009, eu me inscrevo no prêmio, que era um prêmio na época voltado para micro e pequenas empresas também, né? Então, a minha empresa era uma pequena empresa na época e tinha um questionário. E quando eu fiz aquele questionário, só quando eu fiz ele, eu falei, nossa, como eu tô longe, hein? Pelo amor de Deus, nossa, mas eu tô muito ruim, muito ruim. Só que eu usei aquilo não como uma coisa negativa, como um estímulo. Preciso melhorar, preciso melhorar. E aí foi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Quando chegou 2014... E você participando todos os anos ou não? Todos os anos, aplicando realmente o modelo MEG, Modelo de Excelência de Gestão da FNQ, Fundação Nacional de Qualidade, aplicando na prática mesmo. E um dia, em 2014, uma das pessoas que trabalhava comigo virou e falou assim, cara, virou uma obsessão sua. Eu falei, você não está entendendo.
É uma obsessão, mas é uma obsessão para melhorar a empresa. É para você não tá sendo nítido para você que nós estamos melhorando a cada ano. Ele falou, é verdade. Eu falei, então, é isso. O prêmio, o prêmio vai ser uma consequência se um dia nós recebermos. Mas lógico que eu queria. 2015, quando chega 2016, 69 mil empresas inscritas. São Paulo, o estado de São Paulo, fazia 3 anos que não tinha nenhum premiado. E aí a Gold System ganha na etapa estadual e vai representar, né, São Paulo na etapa nacional, Brasília. E aí, só por si só, já valeu a pena. Já valeu. Mas realmente, a hora que levanta 8 estados e anuncia Gold System vencedora da etapa nacional, você fala, valeu a pena. De novo, não existe sucesso. Quantos anos? 2009 a 2016. Deu 7 anos. 7 anos. 7 anos perseguindo e realmente aplicando, vendo melhorias. E o prêmio ACIRP é exatamente isso. É meritocracia, né? O prêmio ACIRP, se você levar ele a sério, se você pegar tudo que ali dá de aprendizado e colocar, é um MBA, é um doutorado, é tudo que você imaginar de capacitação para a sua empresa, para o empresário como pessoa. Então, se ele levar isso realmente a sério, ele dá um salto na gestão impressionante. Impressionante. E esse é o nosso objetivo, né, com o prêmio ACIRP. Assim, a gente sempre fala o seguinte, é importante ganhar? É gostoso? Lógico que é, como o G acabou de colocar o exemplo da empresa dele aqui. Mas foram 7 anos, e 7 anos a empresa cresceu muito, porque o relatório foi uma forma de conseguir ser uma bússola para ele, né? Para onde eu estou indo? É um diagnóstico que ele conseguiu ver, aonde ele está bem, aonde ele precisa melhorar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. O prêmio ACIRP é exatamente isso. É um prêmio gratuito, que todos os associados podem se inscrever. Mas eu estou muito longe. Mas isso é interessantíssimo. Você preenche o relatório, você já vai ter um resultado. Você já vai saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E assim você vai melhorando. Então, o objetivo do prêmio é exatamente esse. Exatamente esse. Então, obrigada por compartilhar isso, Jean. Quantos dias faltam para terminar as inscrições? Para terminar. Hoje é dia 2, vai até dia 19 de julho, a primeira etapa. Não sei quando o programa vai ao ar, então fica 19 de julho, finaliza a primeira etapa. Então, não percam tempo. É o único prêmio de meritocracia em São José do Rio Preto. O único. Gratuito, você não paga nada. Você só precisa ter cuidado e calma e paciência para preencher o relatório e só no preenchimento você já vai conseguir ter um diagnóstico de como eu estou perante um checklist de toda a gestão da empresa. Não perca essa oportunidade. É uma consultoria gratuita, gente. E a gente teve premiados que percorreram um caminho semelhante. O primeiro ano que estava muito longe, aí foi melhorando, até alguém venceu o prêmio. E tiveram alguns que não venceram, e estão nessa busca, mas assim, quando a gente olha o relatório, né, dessas empresas, você fala, meu Deus, parece outra empresa, o tanto que evoluiu, o tanto que cresceu, e às vezes não ganhou ainda, mas o objetivo é exatamente esse. Nós, como associação, o objetivo é esse, fazer o prêmio ser uma forma das empresas crescerem e evoluírem. Então, excelente. Tem uma importância grande, acho que... Eu não lembro que ano que foi, mais ou menos, ano que a gente implementou, que é a questão do feedback. Que agora eles recebem o feedback de como eles estão. Já faz alguns anos, né? E o nosso objetivo também, né? É interessante falar isso, né, Cezinho? Que o nosso objetivo também, como o Gê acabou de falar, citando a inovação, né? O nosso objetivo também com o prêmio é esse. O prêmio também melhora a cada ano. Também tem todo o processo de melhoria, né? Então, as empresas que estão participando, né, estão crescendo, estão melhorando, porque conseguem ver os pontos fortes, os pontos fracos, e o prêmio também. Todo ano a gente faz esse trabalho, né, de ver onde a gente pode. Inclusive, esse ano mudou completamente, inovou. Exato. Né, Jean? E com certeza o ano que vem, se Deus quiser, vai inovar mais ainda. Esse também é o nosso propósito com o prêmio, é melhorar cada ano mais para poder trazer algo de qualidade e que faça diferença na vida na vida empresarial dos nossos associados. Então, obrigada, Jean, por compartilhar isso. Obrigado a vocês pela oportunidade. E aí, o Cezinha queria saber da outra empresa, né? Se você puder falar rapidamente. Não. E aí, queria só uma perguntinha.
Você sempre teve sócio ou não? Porque isso você falou da questão do associativismo, de estar com outras pessoas, mas você já iniciou com sócio? Já iniciei com sócio, né? Já iniciei com sócios, aí lógico, durante a jornada percebemos, isso é o lado difícil das situações difíceis, né? Que às vezes você percebe que você tem que seguir carreira solo por alguns motivos que você, então... Isso é o tem lado os dois difícil. lados, né? É o lado difícil das situações difíceis. São decisões que você precisa tomar. Sim. Tá? Mas tive sim. Sim. Agora você tem, né? Tenho também na Legítima, né? A Legítima é uma startup, né? Que nasceu em 2020. 2020 foi um grande ano, então, para você, né? Mas ela já tinha antes, né? Já começa em janeiro. E legal, você falou de meritocracia. Os sócios de lá são da Gold System, que estão comigo há 14 anos, 10 anos, 12 anos. Você já se conheceu há muitos anos. Exatamente. Pessoas que, por meritocracia, receberam um percentual da empresa para fazer a empresa acontecer. Adoro esse processo, né? Acredito piamente nisso. É um modelo de partner, né? E está funcionando. Lançou agora, recentemente, franquia, né? Com a empresa de tecnologia. Já vendemos 2 franquias. Estamos a todo vapor lá, com certeza vão ter resultados extraordinários, porque tem pessoas extraordinárias junto. Excelente. Jean, muito obrigada. Muito obrigada. Gente. Eu conheci hoje um outro Jean que eu não conhecia. Não, eu sempre falei, eu tenho uma admiração por você imensa. Te conheço eu acho, e foi antes de 2020, com toda certeza. Não, foi 2014, primeira corrida nossa. 2014, 2013. 2015, quando a gente fazia consultoria lá. Mas acho que já corria antes. Ela antes, 2013. Acho que antes é o dó. Foi antes. Acho que antes é o nós corremos uma corrida do Bradesco. Acho que foi do Bradesco, se não me engano. E aí, desde então, eu já te acompanho. Obrigado. Profissionalmente e estou muito honrada em fazer parte da sua gestão, em estar contigo. Estou aprendendo muito. E hoje eu conheci um outro Jean, também uma outra parte, que espero que vocês gostem. Eu confesso, eu estava super ansiosa para hoje e adorei. Obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Faço as palavras da Ana, mim já era seu fã desde os últimos 10 anos que a gente se conhece, né? Então, hoje eu aprendi um pouco mais, né? Porque eu imaginava que você lia bastante, mas não tanto. Né? E sem o tempo inteiro com frases, com aprendizados, e a gente só aprendendo. O ser humano é incrível, né? Eu acho que quando você falou, no começo, você já começou falando da família, de como você era e tal, e a gente que conhece realmente sabe que isso é verdade mesmo. Você é o que você falou mesmo, sem cera. Obrigado, gente. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E aí, só para finalizar, que é o grande desafio, ontem, frases, né? Escutei uma frase do Walter Longo que eu achei sensacional e tem muito a ver com o que nós estamos falando no nosso desafio aqui da CIRP entre tradição e inovação andar lado a lado. Ele falou o seguinte: fique atento às pendências, assim como às tendências, mas não perca a essência. Esse é o desafio. Grande desafio, mas precisa. É realidade, então, né? Ter esse alinhamento, sabe? Eu acho que é o grande desafio. Mas uma coisa não pode invalidar a outra de jeito nenhum. Sim, né? Perfeito. E esse é o desafio dessa gestão. Exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco quem é o Jean, né? E fiquei muito feliz aí com o bate-papo. Bom. Muito obrigada, Jean, presidente. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Escutem, compartilhem e vamos ver o próximo como será, mas nos dê feedback, que é super importante para a gente melhorar também cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima.